pela tua presença, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, queridos. Pode se sentar. Graças a Deus. Obrigado, Bia, por nos conduzir aí nesse tempo de adoração. E hoje nós vamos para a nossa última mensagem da série Decolando na Vida Espiritual. Obrigado às irmãs aí, amadas da diaconia. Obrigado. Última mensagem da série Decolando na Vida Espiritual. Isso significa que o mês está acabando, certo? Fevereiro já, essa semana a gente se despede dele. E aí a gente vai vendo como o tempo, ele tem uma dinâmica, né, que a gente precisa saber remir e saber aproveitar ao máximo este tempo precioso que Deus nos dá. Já estamos preparados aqui, né? Teu coração está preparado aí para receber a semente? Amém? Esse amém meio fraquinho, né? Mas vou tentar de novo, tá? Vamos tentar de novo. Você aí da internet responde aí também no chat, tá? Teu coração está preparado para receber a semente? Amém! Porque a terra precisa estar boa, né? Não adianta. Valeu, Léo? Gostei, cunhado. A terra precisa estar boa. Se você jogar uma semente numa terra árida, onde não existe um preparo ali, né? A chance dessa semente germinar é bem pequena. E nessa manhã eu orava por isso. E eu orava também para que Deus pudesse incendiar o teu coração. Alguém está com o coração queimando aqui? Né? Amém. Então a oração está funcionando, né? E ainda Ele vai fazer mais do que aquilo que a gente pede, né? Ou pensa, porque Deus é maravilhoso. Abra o teu coração para o Senhor. É momento de mensagem, é momento de receber a palavra de Deus, a palavra que vai abençoar teu coração, que vai conduzir a tua vida, que vai te orientar aí nos próximos dias. Então, decolando na vida espiritual, e eu estava pensando essa manhã no seguinte, né? E eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta ela vai exigir uma resposta. Por que ou para qual finalidade um avião decola? Para ele voar. Ok? Mas só isso. Ele decola para chegar a algum lugar. Um avião, quando ele decola da pista, ele tem um destino. Ele tem um lugar para chegar. Você já viu algum avião que fica só, só voando? Não, decidi voar, né? Saí da pista, mas decidi voar. Estou voando aí para qualquer lugar. De repente o ponteirinho lá do combustível começa a acabar e ele não sabe nem direito onde é que ele vai aterrissar, né? Para poder encher de novo o seu tanque. Então eu estava pensando na nossa vida espiritual e eu fiquei me perguntando por que a gente quer decolar na vida espiritual? Por que você quer decolar na vida espiritual? Simplesmente para ficar nas alturas? Tem crente que gosta, né, das coisas das alturas, né, Cris? Do sobrenatural, só planando lá, né? Tem gente que gosta, né, das coisas, dos movimentos espirituais, e isso é bom, é maravilhoso, né? Mas nós precisamos decolar porque existe um destino. Deus quer que a gente decole na vida espiritual para nós chegarmos a algum lugar. E é exatamente esta última mensagem dessa série, e eu quero falar com vocês sobre essa pergunta. Por que decolar na vida espiritual? E eu quero que você faça essa pergunta. Por que eu quero decolar na vida espiritual? Por que eu quero decolar? Só para ter mais experiências com Deus? Só para sentir arrepio? Né? Para ter algumas experiências diferentes? Qual é o meu destino? Aonde eu quero chegar com isso? Porque tudo aquilo que para o qual existe um propósito me motiva, certo? Se eu penso, eu vou guardar dinheiro porque eu quero comprar um carro ou quero comprar uma moto, então este propósito te motiva a se mover naquela direção, não é verdade? Se você tem um propósito de melhorar a tua carreira, ou então alcançar um outro cargo, uma outra função no lugar onde você trabalha, ou então talvez até migrar de uma profissão que você tem para uma outra,
você tem um propósito, e esse propósito vai te nortear, esse propósito vai te dar força, esse propósito vai te fazer levantar cada manhã e falar, eu tenho um objetivo e eu sei para onde eu estou indo. E na vida espiritual? Qual é o propósito na nossa vida espiritual? Por que você busca a Deus? Por que você vem aqui semana após semana? Por que você ora, tem o hábito de orar e buscar a Deus? Por que você participa da sua célula? Nós precisamos refletir sobre isso. Porque se a gente não entender o nosso propósito, e a gente tem falado muito sobre isso, se a gente não entender qual é o nosso destino, a gente vai querer ficar no aeroporto mesmo ali estacionado, né, para que todo mundo veja a nossa aeronave gigantesca, que não sai do lugar. Então, eu vou dar mais umas cutucadas aí nessa mensagem de hoje. E eu não conversei com a Bia essa semana, né? Geralmente a gente troca algumas mensagens aí com o pessoal que vai ministrar o louvor, mas Deus conduziu ela, né? Porque ela falou sobre o reino de Deus, né? Aquela música maravilhosa, né? Os reis deste mundo, os reinos deste mundo se dobram, né? Diante da majestade, da grandeza do Senhor. E eu vou falar sobre reino de Deus. Então quero te convidar a abrir lá, ou então ler aí na nossa tela, 2 textos. Aliás, eu vou ler bastante texto da Bíblia hoje, tá? Então fique esperto aí, se você tiver uma canetinha, um papel ou mesmo um bloquinho de notas do teu celular, vai anotando, depois você pensa sobre isso, tá? Porque nós vamos sair daqui com essa resposta: por que eu quero decolar na minha vida espiritual? Ou pelo menos a resposta que a palavra de Deus me dá a esta pergunta. Tá? E que essa resposta não seja nenhuma outra do que essa que você vai ouvir aqui, que é a instrução do próprio Senhor. Vamos lá, Mateus 6,33. Solta lá, Bá. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, todo mundo com força aí. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Alguém nunca ouviu esse versículo aqui? Acho que todo mundo já ouviu uma vez, né? Palavras de Jesus, Sermão do Monte, capítulo 6. Busquem. Isso aqui é um pedido, é um conselho ou é uma ordem? O que você acha? É uma ordem, né? Numa outra tradução diz buscai. E buscai está no imperativo. Tá? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Eu já vou te provocar aqui fazendo uma pergunta. Por que a gente faz o contrário? Por que a gente corre atrás de todas as coisas e esquece o reino de Deus? Ou só comigo? A gente inverte. E daí a gente ainda fica reclamando por que Deus não nos abençoa. Porque Ele está nos dando uma resposta aqui. Então essa aqui é a primeira resposta, e a gente podia acabar a mensagem depois da leitura do próximo versículo. Mas a primeira resposta, por que decolar? Porque nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós precisamos alcançar esse reino. Nós precisamos viver este reino. E viver não somente o reino, mas todo o bônus que vem junto com buscar o reino em primeiro lugar. Tua vida está travada em tantas áreas, porque talvez você não busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E você vai se debatendo em tantas áreas e querendo resolvê-las. Então esse é o primeiro versículo, a gente vai voltar nele. Segundo verso, está lá em Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Eu vou ler esse texto. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus. Então lá vem os fariseus, né? Os fariseus eram os crentes chatos, né, dos dias de Jesus, né? Sempre querendo fazer aquela perguntinha, sabe aquela perguntinha chata, né? Então, os fariseus sempre tinham uma dessas para Jesus. E aqui eles chegam e perguntam para Jesus: quando virá o reino de Deus? Essa pergunta pressupõe o quê? Pressupõe um futuro, certo? Eles estavam querendo saber quando o reino de Deus viria. Isso significa o quê? Significa que aqueles fariseus não haviam se dado conta da mensagem que João Batista e Jesus estavam pregando. Porque Jesus e João Batista estavam pregando o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Na verdade, esta palavra, ela significa não próximo em termos de tempo, mas próximo em termos de alcance.
O reino já está, e a gente vai ver isso no próximo texto, ou melhor, aqui no final. O reino já está, e ele está ao alcance nosso. Então arrependam-se para você herdar o reino de Deus. Daí Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. E aqui Jesus já dá uma dica, que o reino dele não tem nada a ver com esse mundo. O reino dele não é igual a esses reinos desse mundo, porque os reinos desse mundo subsistem. Sim ou não? Os reinos deste mundo não subsistem. E quando a Bia falou para a gente começar a pensar nos imperadores, nos reis, me veio uma multidão de nomes e reinos e civilizações da história da humanidade. Imperadores, por exemplo, do Império Romano, os Césares, que se diziam deuses, governando aquele império gigantesco, até mesmo nos dias de Jesus. Cadê o Império Romano, gente? Cadê o Império Babilônico do Antigo Testamento ali, governado por Nabucodonosor, aquele homem poderoso? Cadê o Império de Alexandre Magno, o homem que conquistou o império maior do que o romano ainda e disseminou a civilização grega por todo o espaço? E morreu aos 33 anos de idade. Cadê esses poderosos? Aonde estão esses impérios? Não subsistem. Reinos e impérios nesse mundo se levantam e caem. Mas o reino de Deus foi estabelecido nessa terra. E não é um reino visível. Não é um reino que tem um lugar, um trono que nós possamos olhar com os nossos olhos. Mas é um reino que está entre nós. E daí o verso 21. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Repitam comigo essa última frase aqui. Pois o reino de Deus já está entre vocês. O reino de Deus já está nesse mundo. Nós não podemos enxergar, mas nós podemos crer e perceber. Como é que a gente percebe que o reino desse mundo já está aqui, Wanda? Peguei agora, a gente não tinha combinado isso, né? Como que a gente percebe que o reino de Deus está nesse lugar? Você não falou que queria ser um drone? Né? Exato, por aquilo que a gente percebe, sente, pela experiência com Deus, o reino está diante de nós por causa do poder que esse reino tem manifestado neste mundo, transformando a vida de pessoas, curando pessoas, operando milagres, porque o Espírito é o mesmo e ele continua agindo nos nossos dias. Então não tem como as pessoas dizerem, é coincidência, não sei o que. Não, é o reino de Deus que está entre nós. Uma outra tradução desse texto diz, porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Bom, dos evangelhos aqui, dos 4, o evangelho de Mateus é o evangelho que mais fala sobre o reino de Deus. Existem mais de 65 repetições dessa palavra reino. E ele usa muito a expressão reino dos céus. Então é reino dos céus, reino, evangelho do reino, filhos do reino, reino de Deus, palavras do reino. Isso tudo você vai encontrar em Mateus. Então se você quer entender mais sobre o reino de Deus, anunciado pelo próprio Jesus, vai ler o evangelho de Mateus. Certo? E agora eu quero rapidamente dar para vocês os dois contextos dessas duas passagens que nós lemos. A primeira delas, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Este versículo, sabe em que contexto que ele está? Ele está num contexto onde Jesus está falando sobre as preocupações desse mundo. As preocupações do que a gente vai comer, do que a gente vai beber e do que a gente vai vestir. Agora, que relação existe nesta palavra de Jesus, no verso 33, com esse contexto? O que Jesus está querendo dizer para aquele povo é o seguinte: gente, não se preocupem, não andem ansiosos pelas coisas desse mundo.
Porque vocês fazem parte do reino de Deus. E sabe o que o texto diz para a gente? Vamos lá, aqui eu vou encontrar esse versículo, não estava no script aí, mas olha o que diz aqui no verso anterior, verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Palavras de Jesus. Atenção aqui. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Ui. Sentiu? Estas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não vivem este reino. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E daí depois ele fala, busquem em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e o resto, gente, comida, bebida e roupa para vestir, que é o básico, não é verdade? É o básico da vida. Isso, o Senhor vai acrescentar sobre a vida de vocês, se vocês buscarem esse reino. E não ficarem correndo atrás das coisas desse mundo. Eu lembro que na época que eu levava as meninas para a escola, a gente tinha o costume de acordar aí por volta de 6h30 geralmente. E eu lembro que muitas vezes, na época que existiam aqueles relógios, né, tipo, aqueles despertadores, né, com aquele digital assim enorme. Gente, muitas vezes, eu acordava, olhava o relógio, 6h33. E eu me lembrava o quê? Mateus 6,33. E eu falava, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, não se preocupem com as coisas desse mundo. Porque quem se preocupa com estas coisas são os pagãos, são os ímpios, são as pessoas que não conhecem a Deus. São as pessoas que não experimentam o reino de Deus. E o segundo contexto aqui, do capítulo 17 de Lucas, os fariseus estavam questionando a chegada do reino de Deus. Eles estavam perguntando a Jesus, quando virá o reino? Veja que essa pergunta está no futuro. E Jesus já estava anunciando o reino de Deus. Jesus já estava dando provas que o reino de Deus estava nessa terra. Jesus já estava manifestando o poder desse reino. Ele veio para estabelecer. Este foi o maior propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo. Estabelecer o reino de Deus nesta terra. Porque os reinos deste mundo todos são controlados e governados pelo império das trevas. Mas agora Deus diz, eu vou estabelecer o meu reino nesse lugar. E Jesus, por meio da cruz, vai salvar as pessoas. Então a mensagem de Jesus estava sendo, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre vós, porque não é um reino que nem o reino deste mundo. Mas é um reino espiritual. Baseado nisso, então, eu quero falar sobre 4 pontos com vocês, tá? Fica tranquilo, a gente vai almoçar hoje, tá? Por que decolar na vida espiritual? Baseado nessas questões do reino. Porque essa questão do reino sempre é uma questão muito confusa, né? A gente fica pensando, tá, e reino de Deus, qual é a minha parte no reino, né? E a gente sempre fica confuso em relação a isso. Então vamos tentar esclarecer exatamente este propósito de Deus na nossa vida. E este imperativo, esta ordem que Jesus nos dá, busquem o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Vir para o culto, participar do louvor, ler a Bíblia e orar todo dia? E a resposta é, não, isso não é participar do reino de Deus. Isso são os atos da religião. Mas o que é participar, ser atuante no reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Então eu quero falar algumas coisas aqui. Para a gente decolar espiritualmente, a gente precisa ver o reino de Deus vindo sobre a terra. A gente decola espiritualmente porque a gente quer ver o reino de Deus descendo sobre a terra. O que a Wanda falou no começo.
Sabe aquela vontade de que todo mundo conheça Jesus? Que todo mundo faça parte desse reino? Que todo mundo experimente esse poder? Que todo mundo experimente o que é viver nesse reino de liberdade? É estar debaixo do governo de Jesus. Quando a gente pensa nos reinos deste mundo, né? A gente fica pensando, né? Que vontade de morar na Inglaterra, né? Porque aquele é um país de primeiro mundo, um país avançado e tudo mais. Será que as pessoas, elas têm tido interesse e a gente tem despertado com a nossa vida o desejo de elas virem viver e morar no reino de Deus? Porque esse é o nosso propósito. Quando Jesus estava com os discípulos também lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, como que a gente deve orar? E Jesus então começa a ensinar os discípulos. Lá no verso 10, olha, vou pegar só um recorte aqui, né? No verso 10, ele disse assim, vocês vão orar assim, leiam comigo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa tem que ser a minha e a sua oração. Buscar o reino de Deus significa desejar que o reino venha sobre essa terra. E o que significa o reino vir sobre essa terra? Quando você pensa em reino, você pensa em governo. O reino é um governo. O reino de Deus é o governo de Deus sobre esta terra. E a gente sabe muito bem, não precisamos explicar isso, né? Que este mundo, ele está debaixo do governo do maligno. Você consegue perceber isso? Ou é difícil? É difícil você perceber que este mundo vive debaixo do governo de Satanás? Por quê? Porque é o reino dele lá, é o império dele. E existem pessoas que estão lá, sobre as quais ele tem autoridade. Mas a Bíblia fala que o reino de Deus foi estabelecido sobre essa terra. E daí Jesus fala, orem assim, venha o teu reino, desça o teu reino sobre esse lugar. E o que é vir o reino de Deus? Olha, Jesus explica isso. Vir o reino de Deus é vir o governo, e o governo é, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Você acha que o céu, os habitantes do céu questionam a vontade de Deus? Você acha que quando Deus brada do trono e ele diz, anjos, atacar, essa é a missão, eu quero que vocês vão para aquele lugar, protejam aquele, façam isso, aquilo, porque os anjos são os mensageiros de Deus. Você acha que tem algum anjo que questiona a direção de Deus? E fala assim, opa, Deus, não sei. Hã? No céu, o lugar onde Deus habita, todos os habitantes daquele lugar, todos os seres celestiais, eles se prostram. Isso a gente vê em Apocalipse. Eles andam debaixo do governo e da obediência de Deus. Agora, o reino de Deus nessa terra é o quê? É a vontade de Deus sendo feita aqui nessa terra também. Então, se eu oro, venha, Senhor, o teu reino, o que eu estou orando? Senhor, me faz obediente à tua vontade, aqui neste mundo. Isto é viver a nossa caminhada com o Senhor. Porque a gente quer que as outras pessoas conheçam a Jesus, que as outras pessoas obedeçam aos mandamentos de Cristo. Mas e eu? O reino começa na minha vida. Eu preciso obedecer. Eu preciso andar em conformidade com a palavra de Deus. O reino de Deus começa a agir na minha vida. O governo de Deus começa a agir na minha vida. Quando eu declaro o senhorio de Cristo, quando eu declaro, Jesus, você é Senhor, você é o dono, é diante de você que eu vou me prostrar, é a você unicamente que eu vou obedecer na minha caminhada nessa terra. E daí tem muito crente que vai questionando a vontade de Deus. Será que é Deus mesmo e tal, né? Desobedece aqui, desobedece lá. E quando a gente vai vivendo desse jeito, nós não vamos vivendo o reino de Deus nessa terra. E nós perdemos o propósito, que é orarmos para que o reino de Deus venha.
Então a minha decolagem espiritual é para que eu viva de acordo com esse reino. Eu viva em obediência a este rei. Que a minha vida, cada dia, possa se assemelhar mais à vida de Jesus. Que nas minhas decisões, nos meus posicionamentos, eu decida e eu me posicione de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade de Deus. Isso tem a ver com o teu relacionamento com o rei. É a voz dele que deve governar a sua vida, e não nenhuma outra voz. Relacionar-se com o rei Jesus, se encontrar com esse rei todos os dias. E a base do reino, sabe qual é? Obediência. Desculpa, gente, não tem conversa. A base do reino de Deus é a obediência. A vontade dele sendo feita aqui na terra, como é feita no céu. Quando isso acontece, o reino de Deus está sendo estabelecido. Quando uma pessoa se rende ao senhorio de Jesus Cristo e confessa Jesus como Senhor da sua vida, o reino de Deus está vindo sobre essa terra. Mais um pulou para o lado de cá. Quando uma pessoa se batiza, como vai acontecer no próximo sábado, ela está declarando o senhorio de Cristo, ela está aqui nessa terra obedecendo à vontade do Pai do céu. Quando no meu dia a dia, nas minhas decisões, nos meus conflitos, nas minhas falas, nos meus pensamentos, eu obedeço à vontade de Deus, eu estou andando de acordo com o reino e trazendo o reino de Deus para essa terra. Olha o que diz lá Atos capítulo 1, verso 3. Veja, isso aqui foi depois da ressurreição de Jesus. E diz o texto, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou a respeito do quê? A respeito do quê? Do reino de Deus. A vida de Jesus era falar desse reino. Ele estabeleceu o reino, ele falou a vida inteira do reino. Se você for olhar capítulo 13 de Mateus, tem um monte de parábolas. O reino dos céus é semelhante a... E ele vai contando histórias. E aqui daí Jesus ressuscita, fica 40 dias ressuscitado entre os seus seguidores. E ele falou o quê? Ele apresentou provas claras de que ele estava vivo. Ou seja, é incontestável a ressurreição de Jesus. E ele falava sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Porque esse é o tema que deve mover a nossa vida espiritual. O reino de Deus vindo sobre essa terra. Então, no início do ministério, Jesus ensina aos discípulos, venha ao teu reino. No final do seu ministério, antes de subir ao céu, ele falava sobre o reino de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos decolar para a gente pregar o evangelho do reino. A gente precisa acelerar a turbina e crescer na nossa vida espiritual, porque foi entregue para nós uma responsabilidade de anunciar este reino de Deus. Pregarmos o evangelho do reino. Olha o coração de Jesus aqui, Mateus 4, 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Ou seja, essas boas novas do reino, elas vinham num combo, e o combo era o poder do reino de Deus se manifestando. A boa notícia não é só uma coisa assim de jornal, sabe, aquela manchete, não. Jesus anunciava o reino de Deus e o poder desse reino se manifestava. E daí as pessoas falavam, opa, esse reino está entre nós de fato. E aqui diz que Jesus curava as pessoas de todo tipo de doenças. É esse tipo de evangelho que a gente anuncia hoje? Ou a gente anuncia aquele evangelho fraquinho, sem água, aquele aguadinho assim, né? Entregue a sua vida a Jesus para você não ir para o inferno. A nossa mensagem do evangelho, ela está carregada com o poder do Espírito Santo.
de você ir anunciar o reino de Deus para as pessoas e falar, existe uma boa notícia. Você está desempregado, então a gente vai orar para que Deus abra uma porta de emprego para você. E daí você ora por aquela pessoa, dali a alguns dias ela está contando, conseguiu um emprego. Ou então uma pessoa que está enferma, que está doente, que precisa de uma intervenção de Deus. Você vai lá e o que fala? Jesus cura. Fui. A gente precisa usar o poder deste reino de Deus que está nas nossas mãos. Pregar o evangelho não é só falar das coisas de Deus. É você demonstrar isso. E para isso você precisa estar conectado com Jesus. Porque Ele vai te dizer, faça isso, faça assado, eu vou manifestar meu poder. As coisas vão acontecer. Ai, Deus é maravilhoso. Quando Ele começa a fazer as conexões dele ali, as coisas acontecem. Essa manhã eu tive uma conexão poderosa lá com o teu irmão, né? Porque Deus começa a fazer, Deus começa a ligar, porque a gente se dispõe. Senhor, eu quero pregar o evangelho do reino. Eu quero anunciar que esse evangelho é poderoso. Você não questiona uma mensagem que as pessoas falam para você sem resultado, sem prova? A pessoa chega e fala, esse remédio é fantástico, custa R$ 1.500 e você vai perder 10 quilos em uma semana. Você simplesmente compra o remédio e começa a tomar? Você já fica, né? Opa, cadê o resultado? Não, eu tomei. E daí você mostra as provas. E daí você fala, opa, tem resultado. Então, pregar um evangelho do reino de Deus que não tem resultado, você acha que as pessoas vão acreditar nesse evangelho? Por que Jesus manifestava poder? Porque ele queria também mostrar que ele era o Filho de Deus? Não, porque a manifestação de poder, ela confirma, ela atesta o poder desse evangelho, dessa mensagem. Nós somos chamados para pregar o evangelho do reino. Lá no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus envia os 72 para pregar, no verso 7 e 8, olha o que ele diz, Jesus dando as instruções para os seus discípulos. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo, ou seja, está ao alcance. Todo mundo que estender a mão vai poder receber esse reino. Daí o verso 8. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Veja, o anúncio do evangelho sempre está conectado com cura, com ressurreição, com purificação de leproso e com expulsão de demônio. Sabe que o judeu, eles esperavam e criam num Messias, num enviado de Deus Salvador que tivesse esses poderes aqui. Na cabeça do judeu, eles aguardavam o Messias. E sabe o que o Messias deveria ter poder para fazer? Primeiro, curar enfermos, especificamente leprosos, porque era uma doença incurável. Segundo, expelir demônios. E terceiro, ressuscitar mortos. Jesus fez essas três coisas? Sim ou não? Mas muitos não o reconheceram como Messias. O poder não garante que as pessoas vão se render. Mas aquele que está aberto, quando vê o evangelho verdadeiro, o evangelho que vem carregado com esse poder de Deus, essa pessoa se rende. E essa pessoa experimenta o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder. Evangelho não é discurso, não é papo furado. Não é conversinha mole para a pessoa mudar de religião, para ela aceitar Jesus. Aceita Jesus, senão Jesus vai ficar triste com você. Evangelho do reino é poder. O apóstolo Paulo declara isso lá em Romanos capítulo 1, verso 16. O poder de Deus, e eu gosto dessa tradução aqui. Vamos lá, Carol. Romanos 1,16. Quando ele diz, o evangelho é o poder de Deus em ação. O evangelho é o poder de Deus em ação.
Querido, você tem aqui, aleluia. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação. Repete comigo, poder de Deus em ação. Mais uma vez, poder de Deus em ação. Gente, evangelho é poder de Deus em ação. E é esse evangelho que a gente tem que desejar anunciar. Agora, para isso você precisa decolar, não precisa? Porque falar do evangelho todo mundo fala. Agora, ter ousadia para dizer, Senhor... Lembra a história de Elias lá, no Monte Carmelo, com aqueles adoradores de Baal? A nação de Israel estava dividida, cheia de idolatria. E daí Elias faz um desafio para aqueles adoradores de Baal. Vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar no Monte Carmelo. Vocês se reúnem, 400 adoradores de Baal. Vocês se reúnem aqui no monte, vocês fazem um altar bem bonitinho. E eu vou fazer um altar bem bonitinho para o meu Deus. Elias sozinho contra os adoradores de Baal. Daí eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês invocam o poder do alto, porque o altar está ali, o sacrifício está ali, mas vai faltar o fogo. E esse fogo tem que vir do alto. Combinado? Fechou. E daí vocês sabem essa história, né? O povo lá buscando, e Elias ainda falava, fala mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, né? Esqueceu o fósforo, está procurando o isqueiro, né? Para descer o fogo, e nada aconteceu. Daí vem Elias, ele se levanta diante do povo, agora vocês vão ver quem é o verdadeiro Deus. Como a gente é afrontado como cristão nesse mundo, não é verdade? Como as pessoas confrontam a nossa fé. A gente faz o quê? Pois é. Pregar o evangelho é essa ousadia de ver o poder de Deus em ação na vida das pessoas. As pessoas não precisam de discursinho religioso. Eles precisam de poder de Deus em ação, de poder para salvação. E daí lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, e é muito texto na Bíblia, gente. Olha o que diz Colossenses 1,13. Ele, Jesus, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Esta é a mensagem do reino. Uma pessoa ser transposta do reino das trevas. Do poder das trevas. Tem uma outra tradução melhor que diz assim: ele nos libertou do império das trevas. E esta palavra império é muito forte, porque o império é uma dominação. O império é uma imposição, mas o reino é uma construção. E nós estávamos debaixo do império das trevas, da dominação opressora de Satanás. Assim está este mundo. Mas existe um reino do qual nós fazemos parte, que é o reino de amor. É o reino do Filho de Deus. E ele diz aqui, nos trouxe para o reino de seu Filho amado. É um reino de amor, é um reino de graça, é um reino onde todas as pessoas são bem-vindas, é o reino onde existe um rei, sim, mas esse rei não quer dominar, esse rei não impõe, esse rei não escraviza, esse rei quer construir um reino junto com aqueles que fazem parte deste reino. Em terceiro lugar, a gente precisa decolar na nossa vida espiritual para a gente exercer governo nesse mundo. Se nós fazemos parte do reino de Deus, e daí eu vou ler um texto aqui que o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu preciso assumir a minha posição de governante. O tempo de nós governarmos é agora. É ou não é? Ou você acha que é só no reino do milênio? Isso é uma outra página.
Mas tem gente que fala que Jesus só vai vir reinar, sei lá quando, e daí ele vai reinar por 1000 anos lá, não sei aonde, num futuro distante que não tem nada a ver comigo. Quando eu penso assim, o que eu digo? Cristo não reina hoje, através do seu reino nessa terra? Então isso não é o ponto da discussão, mas o tempo de nós governarmos com Cristo é agora. É hoje. É neste mundo. E Jesus nos convida a sermos estes governantes, a assumirmos a nossa posição neste reino. Veja lá em Efésios 2,6, o texto que a Adriana gosta, ela citou do capítulo 1, né, de Efésios, mas olha o que diz aqui. Pois ele, Jesus, e aqui o apóstolo Paulo está falando, né? Antes nós estávamos no pecado, mas por causa da misericórdia de Deus, ele nos salvou, e juntamente com Cristo, agora nós temos vida, papapá. E daí no 6 ele fala, pois ele nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar com ele aonde? Aonde? Nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Não é você que está falando isso, é a palavra de Deus que está falando isso. Se você creu em Jesus, se você faz parte desse reino, se você ressuscitou para uma nova vida junto com Jesus, este é o lugar que você ocupa. Nos domínios celestiais, as regiões celestiais, juntamente com Cristo. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto diz assim, ó, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Opa! Então quer dizer, eu venho para o reino de Deus para um propósito, para uma missão, para um destino. O meu destino é reinar com Cristo, aqui nesse mundo e agora. E destronar todas as mentiras. E ser instrumento de Deus para saquear o inferno e tirar as pessoas que estão sendo oprimidas lá com a mentira e o engano que um dia eu e você vivemos. Mas tem muita gente lá ainda que precisa ser alcançada, que precisa ser resgatada. Olha que Mateus 16, 19, eu amo esse texto, né? Já cito ele direto. Mas Mateus 16, 19, quando Jesus está falando sobre a igreja de Jesus Cristo, né? E nós trabalhamos isso no módulo de integração. Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja sobre esta rocha. E daí ele diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Para quando você acha que é isso, meu querido? Isso aqui é ter poder ou não é? Receber a chave. Chave que liga e desliga. Você é a pessoa que está ali, diante daquele interruptor espiritual. E você faz isso por meio do quê? Do teu relacionamento com o Senhor. Por meio da oração. Deus, ó, vou desligar esse disjuntor aqui agora. O diabo está querendo ceifar a vida de uma pessoa, mas essa pessoa é do Senhor. Deus, eu vou ligar esse disjuntor agora. Para que esse bairro comece a ser despertado e saiam da sua cegueira. E se convertam ao Deus vivo. Deus, eu vou ligar esse disjuntor aqui porque aquela pessoa é uma escolhida do Senhor e ele vai sair da vida sem propósito, da vida amarrada no vício, na droga, porque essa vida pertence ao Senhor. Deus quer usar a gente assim. E o que a gente faz com esse poder, com essas chaves? Você está guardando essa chave para usar ela quando, meu querido? Essa chave é para agora. É o poder e a autoridade. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Lá em Apocalipse 1,18, olha a visão, a primeira visão que João tem de Jesus. Olha o que diz Jesus falando com João. Sou aquele que vive. João, sou eu mesmo, aquele com quem você caminhou. Eu estou vivo, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho o quê? Eu tenho as chaves, da onde? Da morte do mundo. Por isso que todos os reinos vão cair, inclusive o reino do Satanás vai cair. Não dá nenhum amém, irmãos?
Deem glória a Deus. Que o reino de Satanás será completamente destruído debaixo dos pés de Jesus. E nós estaremos lá para tripudiar também com ele. Eu não quero perder esse dia. Eu não quero perder esse dia. E aqui Jesus está falando para João: eu tenho as chaves. Lembra aquele que dominava pela morte? Lembra aquele que dominava pelo controle do inferno, pelo controle do pecado? Aquele lá do Éden, que desviou a humanidade do propósito. Agora ele está na minha mão. Sou eu que controlo. Você acha que Jesus precisa ter alguma autoridade mais do que essa? Ou tá bom? Tá bom ou não tá bom? Ter autoridade sobre o império, o imperador que governa o poder dessas trevas. Jesus tem este poder. E se você não decola espiritualmente, você nunca vai entender isso. E daí para você, Jesus vai ser uma pessoinha desse tamanhinho, fraco, impotente, diante do terror que acontece nesse mundo. Quantas vezes eu ouço o crente dizer: esse mundo está perdido, vai ter pouca gente no céu. Como assim, gente? Vai ter pouca gente no céu. Se depender do seu trabalho, talvez tenha mesmo. Como assim? Vai ter pouca gente no céu? O sacrifício de Jesus foi por poucos. A gente precisa se encher desta autoridade, deste entendimento. Nós fomos colocados nesse mundo não para ficarmos aqui louvando a Deus e glória a Deus, é uma delícia, é muito bom. Mas isso aqui precisa ser uma injeção de incentivo e de ânimo para você sair daqui e amanhã você já começar a passar um rolo compressor e falar: Senhor, me usa. Eu quero exercer o governo lá no meu trabalho. As coisas não vão ficar debaixo do controle das pessoas, ou do inferno, ou seja do que for, porque o controle está debaixo do Senhor. O reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está em vós, e a gente precisa deixar. Eu fico assim, exaltado, mas muito feliz, porque a semana passada eu tive uma experiência. Eu ouvi uma música, e essa música falava: deixa o leão rugir. E daí, curiosamente, apareceu no Stories lá uma irmã nossa, conhecida nossa, até eu postei no meu Instagram. Ela postou um Stories de um leão abrindo a boca e rugindo. Eu disse: é isso mesmo, deixar o leão rugir. Eu preciso ser canal de Deus para deixar esse leão rugir. E o que é o rugido? O rugido do leão é para amedrontar, para dizer: sabe quem manda aqui? E daí o crente fica lá: a retaliação, o diabo, Como assim, gente? Quem vive a vida cristã assim não entende o seu papel. Não entende a sua função de governar, de exercer esse governo. Jesus começou a estabelecer o reino, e agora ele disse: agora é com vocês. Vão exercendo esse governo, saiam por aí curando, falem do evangelho que tem poder para transformar. Testemunhem com a própria vida que vocês obedecem aquilo que vem como voz do céu aqui nesta terra, e isso é possível. É possível ter uma vida como vencedor. E é por isso que a palavra de Deus é cheia dessas promessas, como lá Paulo fala em Romanos. Porque em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Será que a Bíblia está mentindo? Será que não é bem assim? Com quem está o problema? Se você não está vivendo uma vida de vitória com Deus, ele declara isso. Vamos assumir o nosso lugar, gente. E por fim, nós precisamos decolar na nossa vida espiritual para a gente ver a expansão deste reino. A Bíblia fala que quando alguém declara com a sua boca que Jesus é Senhor, quando alguém é libertado de uma mentira, de um engano das trevas e é trazido para o reino da luz, o que acontece no céu, gente? Festa! Quando isso acontece, quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Aí tem bolo, tem balão, tem uma festa, e a gente vai fazer essa festa aqui semana que vem. Semana que vem não, essa semana, no sábado. Festa no céu.
Porque um pecador se arrependeu. Porque um pecador veio para o reino de Deus. E todo reino precisa expandir. Não precisa expandir? A ideia de um rei não é que o seu reino expanda? É ou não é? Ou você acha que ele fala, não, tá bom assim, vamos deixar esse reininho aqui, já está legal. Não, a visão daquele rei que senta no trono é que o seu reino cresça, e que o seu reino se expanda, é que o seu reino alcance. Sabe por quê? Porque ele pensa que o reino dele é o melhor lugar para estar. E por isso ele vai atrás, e por isso ele faz propaganda do reino de Deus. Você acha que de fato o melhor lugar para você estar é no reino de Deus? Também uma outra oportunidade que vocês tinham de falar um amém bem forte. Amém! Né? É o melhor lugar. Você quer estar em outro lugar? Você quer servir a outro Senhor? Não! Eu não quero. É o melhor lugar para estar. E quando eu entendo isso, meu desejo é expandir. Eu estou discipulando uma pessoa aí, o Emerson. Ele vem à noite. Gente, o Emerson é uma bênção. Eu olho para aquele homem e fico pensando, meu Deus, olha o que Deus está fazendo na vida dele. Semana passada, no discipulado, sabe qual era a nossa conversa? Ele disse assim, pastor, como nós vamos alcançar todo esse povo que está em volta da igreja? E sabe o que a gente fez? Nós fomos no Google Maps. E a gente começou a olhar essa região aqui. Drone. A Wanda Drone nos ajudou. E de repente a gente começou a olhar essa região e a gente falou, Emerson, ó, isso aqui é a nossa fatia. E tem povo aqui, hein, gente, vou contar para vocês. Tem povo aqui nesse lugar. Eu quero expandir o reino de Deus aqui. Eu quero pregar sobre esse reino, eu quero ver pessoas sendo curadas, pessoas tendo a vida transformadas. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 20. Olha o que o apóstolo Paulo escreve ali. Agora, portanto, somos o quê? Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio para esse mundo. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Está difícil para você achar uma mensagem para pregar aí, para as pessoas que estão à tua volta? Ó, Paulo é bem econômico. Só chega para a pessoa que está com a vida toda errada e fala com ela, meu querido, você precisa se reconciliar com Deus. E isso só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Ponto. É isso. Esta é a mensagem poderosa do reino de Deus. E daí o Espírito Santo faz o restante. Mas esse texto fala, portanto, somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? O que é um embaixador? Alguém que representa o seu país, a sua nação e o seu reino num lugar estrangeiro. Nós somos embaixadores deste reino. Ou alguém é daqui desse mundo? Eu não sou mais. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse. A gente pertence a outro reino. Ao reino de Cristo. E como embaixador desse reino, qual é a minha intenção? Qual é o meu desejo? É fazer este reino avançar e crescer. Marcos 1,38. Jesus vivia em função disso. Olha o que diz o texto aqui. Jesus respondeu, os discípulos vieram, né? Jesus tinha feito muitos milagres ali naquela cidade de Cafarnaum, e daí o povo veio atrás dele, e os discípulos falaram, Jesus, o povo está aí atrás, querendo, né, que você fique mais um tempo e tal. Jesus responde para os discípulos, devemos prosseguir para outras cidades. Olha que coisa curiosa essa, gente. Olha que coisa curiosa. Jesus tinha já manifestado o poder do reino ali naquela cidade, curando, libertando pessoas, e isso está nos versículos anteriores. Daí os discípulos vêm e falam, Jesus, está bom aqui, o povo está querendo que o Senhor fique. Mas Jesus fala o quê? Não, a gente precisa prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. E essa última parte do versículo, olha que poderosa, foi para isso que eu vim. Jesus não tinha crise do propósito dele. Foi para isso que eu vim.
Eu vim para pregar a mensagem do reino a tantos quantos o Senhor me permitir. Eu vim para ir de cidade em cidade, povo em povo, para anunciar este evangelho do reino. Foi para isso que eu vim. Você e eu precisamos ter essa mesma consciência. Foi para isso que eu vim. Para pregar a mensagem do reino, para ver o reino de Deus vindo sobre essa terra, para exercer o governo desse reino e para ver esse reino expandindo. Lá em João capítulo 4, Jesus conversando ali, depois da história da mulher samaritana, Jesus conversando com seus discípulos. E daí os discípulos ficam preocupados porque Jesus estava com fome, né? Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Estão entendendo? Você acha que alguma coisa tirava Jesus deste foco aqui? Nada, absolutamente. Ele diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Qual é a obra que Deus está confiando a você? Você está fazendo, o tempo está passando. O reloginho está girando. Você vai poder chegar para o Senhor e: Deus, terminei a obra que você me confiou. Ou você vai falar, cheio das desculpas, né? Jesus, não podia, meu trabalho, não tinha dinheiro, não tinha coragem. Né? Nós somos enviados como Jesus foi enviado. O próprio Jesus afirma isso lá em João 14, 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, vão. E anunciem o reino. Nós temos uma obra e essa obra precisa ser terminada. Nós temos uma obra como igreja nesse lugar e esta obra precisa acontecer. E a gente precisa se mexer. Já tem 2 anos que nós estamos aqui nesse lugar. Nós precisamos nos mexer e vermos esse reino expandindo. Que obra é essa? A obra do reino de Deus vindo sobre a terra. A obra do evangelho de Jesus Cristo alcançando pessoas e libertando pessoas do império da escuridão e trazendo para o reino do Filho do seu amor. Mateus 28, 19, vou saltar o texto, só vou ler Mateus 28, 19, mas o evangelho de Mateus e Marcos e Lucas e João falam sobre isso. Mateus 28, 19, depois, as últimas palavras de Jesus, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui está o nosso espaço, por isso que a gente precisa decolar, porque tem nação que você não vai se não for decolado. Se você não decolar, você não vai chegar em outras nações. Literalmente você vai precisar usar uma aeronave, entrar nela e decolar para você ir para outro lugar, como a Dirce, por exemplo, a nossa irmã, está lá na Uganda, completando a obra que Deus confiou para ela. E é o reino de Deus. Façam discípulos de toda a terra. Marcos 16, 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa tarefa, como governantes, como pessoas que fazem parte do reino de Deus. Por causa disso que a gente precisa decolar. Porque se for para decolar só para você ficar passeando lá nas alturas, nos reinos espirituais, uma hora vai acabar esse combustível e teu avião vai se arrebentar em qualquer lugar. Nós precisamos decolar para o nosso propósito, para o nosso fim. Se for qualquer outra razão, a gente foge do propósito. Se você quer decolar, porque você quer ter os dons espirituais, porque você quer orar em línguas, porque você quer ter a experiência de curar as pessoas, e não for o propósito de trazer o reino de Deus para essa terra, você não vai decolar. Nem isso nós não podemos ter interesse no poder do Espírito Santo por causa só que as pessoas vejam que a gente é mais espiritual do que outros. A mensagem que você carrega é muito maior do que você. O
propósito de Deus na sua vida é muito maior do que você. E Ele quer te usar. E Ele espera que as pessoas se levantem e digam: Senhor, eu estou disposto. E isto vai me animar a decolar na minha vida espiritual. E isso vai me animar a eu buscar a Deus. A eu considerar tudo como perda. A eu buscar toda a imunidade espiritual que eu preciso. A eu viver não no lugar de passagem, mas viver no lugar de morada. Porque eu entendo que eu estou decolando em direção ao propósito de Deus. E não somente como indivíduo, mas como igreja, como reino que está plantado aqui nessa terra. A igreja de Jesus Cristo é a agente do reino de Deus. A igreja é que promove a expansão, o crescimento deste reino. É por meio da igreja que este reino de Deus é governado. Como é triste, não é? Você ver na nossa nação governantes que estão no lugar onde estão e não estão cumprindo o seu propósito. Como é triste a gente ver governantes que estão no reino de Deus e são chamados de embaixadores do reino de Cristo e não estão vivendo para o seu propósito. Fique em pé, vamos orar a Deus agora, porque esse é o momento do desafio. É o momento onde você tem que se posicionar diante do Senhor. Por que você quer decolar na sua vida espiritual? O que vai te motivar? O que vai fazer você acionar todas as turbinas? Você quer ir para onde? Você quer alcançar o quê? Você quer viver qual propósito na sua vida? Responda isso para o Senhor. O Senhor busca trabalhadores nesse reino, não é verdade? O próprio Jesus já diz lá em Mateus capítulo 9, 31. Rogai ao Senhor da Seara por trabalhadores. Por favor, orem por pessoas que entendam sua posição no reino de Deus. Por favor, orem por pessoas que usem as chaves que eu dei na mão delas. Por favor, orem por pessoas que exerçam o governo no reino de Cristo. Porque o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Jesus, por essa presença forte do Teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado porque o poder do Espírito é a dunamis. É a dunamis. E a minha oração, Senhor, é que assim como o Senhor me estremece, Senhor, o Senhor possa estremecer cada um de nós aqui, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo em casa, Deus. Aqueles que vão assistir essa mensagem. Nos estremeça, Senhor, com este poder do Teu Espírito Santo. Deus, e que ninguém fique inerte, passivo, indiferente a este apelo, a esta chamada, Pai. Nós temos um propósito, nós fomos chamados para o reino, para sermos embaixadores desse reino. Nós temos uma mensagem poderosa para anunciar. Existe um poder em ação para transformar a vida das pessoas, e este evangelho, ele está nas nossas mãos, e nós precisamos viver isso na nossa vida, porque se o evangelho não é poder para transformar a minha vida, não vai ter poder para transformar a vida de absolutamente ninguém. O evangelho precisa começar a mudar o meu coração. Eu preciso deixar este poder em ação de Deus na minha vida. Pai, eu oro para que nessa manhã, Senhor, pessoas se rendam diante deste poder. Nós não estamos brincando aqui, Senhor. O Senhor é aquele que está sentado à direita do Pai. O Senhor é aquele que governa sobre céus e terra. O Senhor foi aquele que declarou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele diz agora para nós, Igreja Manaim: vão pelo Tanguá, vão pelo Marinone, vão por Almirante Tamandaré, vão por Curitiba, vão para os outros estados dessa nação, vão para as outras nações dessa terra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, levanta um movimento, Senhor, um movimento daqueles que estão dispostos a irem, daqueles que estão dispostos a anunciarem
daqueles que estão dispostos a ser instrumentos de Deus, para que este poder do Espírito Santo se manifeste, Deus amado, e que a nossa pregação, ela sempre venha com o respaldo do poder do Teu Espírito Santo, curando, libertando, salvando, ressuscitando, transformando a vida das pessoas, Pai, em nome de Jesus. É este evangelho de poder, Senhor, e eu oro pelos meus irmãos aqui nessa manhã. Senhor, invada o nosso coração, nos inquiete com esta palavra, Senhor, que nós possamos no final desse dia respondermos para o Senhor, por que nós queremos decolar. Talvez alguns aqui não estão nem pensando em decolar, porque não estão nem interessados, nem sabem para que tudo isso. Pai, que o Teu Espírito convença, que o Teu Espírito mude o coração, que o Teu Espírito transforme a mente, que o Teu Espírito faça entender e conhecer esta verdade espiritual, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.